Olá, família Atitude. Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre. Estamos aqui para mais um episódio do Família Cast. E hoje nós temos um casal mais do que especial, convidados. Iremos abordar um tema magnífico aqui com eles, mas vou deixar que eles se apresentem primeiro. Eu sou a Fabi do Miguel. E eu sou o Miguel da Fabiana. E juntos somos casados há 14 anos. 14 anos. Não Pouquinho erramos, tempo. né? Não. Mas calma aí, você olhou para ele porque quem esquece a data é Não, isso? É ele. É Ele sempre confirma, entendeu? Antes, tá. ele sempre Já tá combinado, pergunta. já tá combinado. É Bom isso. saber, bom Eu acho que saber. essa é uma técnica para eu parar de esquecer, né? Para mim, para isso eu sei mesmo. Muito bom. Mas eu muito esqueço bom. até do meu aniversário, então Que isso? tá tudo Sério? bem. Sabia É que lá em verdade. casa eu sei mais data do que a Monique? Geralmente é a mulher, né, Monique, que guarda essas coisas. Não, Os homens são mais ela esquecidos. data, mas aí agora eu vou até me corrigir. A data, ela lembra a data que nós nos conhecemos. Mas eu lembro o ano. Ela errou o ano, mas ela gravou o detalhe. Você vê, é a mulher do detalhe. É isso. Eu Tá já vendo? marquei compromissos que era o dia do meu aniversário e eu passei batido, digamos assim. Jesus! Agora eu tenho uma técnica. Quando eu quero que ele lembre, eu aviso antes, Antes. entendeu? Uma Meu semaninha aniversário, antes. ganhei Isso, presente. é isso. Esse é o detalhe. Muito bom, É muito isso, bom. É isso. Fabi e Miguel, é um prazer receber vocês aqui. Fabi e Miguel são líderes, né, de ministério aqui. Hoje estão como coordenadores também do CRAU, não é isso? Isso mesmo. E, bom, nós vamos falar sobre algo especial que eles também estão coordenando, que é na organização dos congressos e dos congressos Pocket. Miguel disse que o importante é falar sobre Pocket, não Mini, né? Porque Pocket tem uma importância. Não é isso, Miguel? Eu não gosto muito dessa palavra mini e algumas palavras que elas possam apequenar determinados encontros que são extremamente importantes. Então, quando a gente fala, amanhã tem um mini congresso, não gera atratividade, né? Não sei se isso pode ser. Tira a relevância. Exatamente. Tira a relevância. Tira a relevância. Então, eu não gosto muito dessa expressão mini, pequena, quando a gente, na verdade, tem ali um concentrado de informações, né? Então, você imagina um elixir, algo tão concentrado e, por mais que seja pequeno, ele não é pouco importante, pelo contrário. Na verdade, eu fui pesquisar, né? Que como eu falei com vocês, em inglês eu não entendo nada, né? Mas a palavra pocket é bolso, né? Sim. Mas só que ela também tem como definição curto, encurtado, né? Curta duração, pode Curta ser. duração. Então, quer dizer, a verdade é que ele vai ser um congresso num curto período. Um dia só. De um dia só, que vai ser das 18 às 22. O prazo é esse, vai ser sempre numa segunda-feira que a gente vai fazer, né? Das 18, não. Da 19, 19h30. É porque 18 a gente coloca ali que já é, como é que é o check-in, a gente Isso, abre para perfeito, check-in, né? isso, A gente isso. anuncia 18 para as pessoas chegarem, às vezes a pessoa vem do trabalho, tomar um café, Isso. desopilar, né, do processo, né, do Perfeito. estresse diário, né? Mas a duração é de 3 horas, né? Isso, É isso verdade. mesmo. E realizar um encontro como esse, ele tem uma outra importância. Porque num congresso, às vezes fica um pouco disperso, em função de intervalos, né? Muita gente, um longo período de duração das palestras. Então, é natural do ser humano uma leve dispersão. No Pocket, não. Você fica 3 horas sob uma imersão, uma palavra extremamente impactante, né? Um louvor também maravilhoso e uma dedicação mais intensa. Essa E é a tem ideia. um detalhe também, acho que importante em tudo isso. Nós verificamos que existem pessoas que não podem ficar vários dias, não pode, e acabam não vindo nos outros congressos mais longos Sim. por não conseguirem participar dos Pela 3 disponibilidade dias. do tempo, né? Exatamente. Então, atendendo também a uma demanda dessas pessoas que não podem usufruir de um congresso mais longo. Sim, sim. E como dizia um pastor, brasa fora do braseiro, ela apaga. Então, quando a gente coloca alguns congressos
mais intensos, de menor duração, né? A gente não deixa de levar a palavra e falar de família, porque o inimigo está o tempo todo. E a gente não pode falar uma vez só por ano. E, Sim. na verdade, Miguel, o que tu falou aí da questão do dispersar, né? Porque o congresso, quando é de 3 dias, muitas pessoas, hoje em dia, com essa questão das coisas muito full time, muito rápido, se dispersam Fast com food. muita Perfeito. facilidade, né? Perfeito. As pessoas querem tudo fast food. E esse Congresso Pocket, esse formato, vai ajudar para que fique concentrado naquele momento para receber de verdade a palavra do tema. E o tema é desse congresso do dia 24/3, não é isso? É 24/3, não é isso? Isso A mesmo. família no radar. Antes nós tínhamos um único congresso do Ministério da Família, com o foco 100% na família, era um congresso por ano. E agora serão 3 congressos nesse modelo mais curto e um congresso grande, que a gente chama, que são Sim. o congresso de 3 dias, né? Então, isso faz com que nós tenhamos ainda mais proximidade das nossas famílias, das pessoas, né? E isso também não distancia, né? Continua quente, como disse o Miguel, ali no braseiro. Sabe o que eu vejo também? Às vezes a família está precisando de um SOS. Perfeito. E aí vai esperar em agosto Um ano, o congresso. né? Gerar um ano para novamente E ter esse um vai congresso. ser esse SOS, esse Exatamente. mini congresso. Vai receber uma palavra que pode virar uma chave e transformar essa família. Enquanto é tempo, né? Enquanto há tempo. E uma das coisas também, né, do mini congresso, né, a gente conversando com os nossos líderes, mandar um abraço aí para Gilson e o pastor Carlos, né, que são os líderes do Ministério da Família. Vocês que são, né, os coordenadores hoje dos congressos, parece que um dos objetivos disso desse Congresso Pocket é fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de serem tratadas nesse SOS que a Monique falou, e nós vamos ter pessoas para dar aconselhamento também no dia. Teremos pastores ali disponíveis para aconselhamento justamente para esse SOS, né? Além da nossa sala de oração, né? Além da sala de oração, além dos cursos que nós ministramos, mas muitas pessoas não podem ficar, às vezes, 10 semanas dedicadas aos cursos. Então, de fato, é um SOS para o que a pessoa precisar nesse momento, entende? E o tema desse, A Família no Radar, nós vamos ter o preletor, é o Dinarte Barradas, né? Isso. Ele é do Ministério da UDF, né? Que é a Universidade da Perfeito. Família, né? Ele trabalha com o Paternidade Bíblica. Perfeito. São Ele é vários cursos, né? Isso, ele é o coordenador da Universidade da Família, que hoje é uma referência no Brasil, né, no tema família. Ele coordena todos os cursos da Universidade da Família no que tange paternidade. Então, nada melhor do que falar de família um especialista como ele. Vai ser porque ele, como você falou, ele fala sobre paternidade. E os filhos precisam entender quanto antes sobre a paternidade, porque esses filhos um dia serão pais. Serão pais. Esses filhos serão E hoje- nós somos eternamente filhos, concordam? Com certeza. Né? Então, isso também é uma coisa que muitas vezes as pessoas não percebem. Quem não tem filhos, eu não vou, para quê? Né? Não, nós somos eternamente filhos. E temos que saber lidar com isso. E muitas vezes nós perdemos essa identidade de filho por talvez não ter tido um filho e a pessoa perde. Não, mas nós somos filhos. Continuamos sendo filhos. Sim, Não exatamente. é isso? É o que você está falando, literalmente. Vou até pegar esse gancho. Eu não sou mãe, né? E eu, uma vez conversando com a nossa coordenadora do curso Pais e Filhos, a Débora, querida, eu conversando com ela, ela me convidou para fazer o curso. E eu falei, Débora, eu não vou fazer, eu não sou mãe, né? Ela falou assim, bom, primeiro, você é madrasta, então é uma mãe postiça ali, mas você será eternamente filha, né? Primeiro, filha de Jesus, Olha só, de Deus, né? E da sua mãe e do Você seu é pai. madrastra. Isso. Então aí responde exatamente o que você acabou de falar, né? E é muito interessante, você está falando do Pais para Toda a Vida. Nós fizemos há 13 anos o Casados e logo em seguida fizemos o Pais. Nós já tínhamos filhos.
Mas aí as pessoas acham que pais para toda a vida é só para tratar aquele que é pai ou mãe. Sim. Não, pelo contrário, te trata como filho. Sim. E aí você vai estudar algumas coisas que você tem, que você traz na sua bagagem, que você replica hoje na vida adulta, que foi lá atrás ensinado de uma forma errada. Não que os nossos pais ensinaram intencionalmente, mas porque eles também não tiveram a oportunidade de aprender. Nos Perfeito. passaram assim. Bom, mas o Congresso, né, a gente vai falar um pouquinho aqui. Eu queria saber com vocês sobre quais os principais ataques espirituais que as famílias enfrentam. Vai ser um dos temas que a gente vai atuar, né? Vai ser abordado, no caso. E é muito atual isso. As famílias estão enfrentando muitos ataques espirituais. O que vocês acham sobre isso, que tem enfrentado hoje? Hoje o grande desafio que eu vejo da humanidade é cuidar da sua família. Porque a gente acaba recebendo interferência do mundo a todo momento, que a nossa educação que a gente dá em casa para os filhos, ela se torna muito pequena com essa vastidão de informações que eles recebem, de redes sociais, cada dia tem uma, dos amigos que na escola, porque no meu tempo, eu estou com 53 anos, é claro, a gente convivia com outras crianças, mas olha, não tinha o nível de informação que nós temos, então por mais que tinha uma família que era um pouquinho mais desviada ou não, você não fugia muito daquilo que a Bíblia ensina para a gente como família. Hoje em dia, nas escolas você vê pessoas com pensamentos de culto ao demônio, né? Essas coisas de se mutilar. Acabam normatizando isso. Exatamente. Na minha época... Distorcendo sua imagem, sexualidade. Na minha né? época, o grande medo que nós tínhamos era da mulher loura dentro do banheiro, que era uma coisa... Era verdade. Não era verdade? Caraca, tu me lembrou um negócio, era a mulher cara, loura era dentro do banheiro, era a nossa preocupação. E você imagina hoje... Né, as crianças recebendo informação de cumprir tarefas como se fosse uma gincana de automutilação. E quanto isso aí, muito sério. Miguel, existem também coisas que parecem normais, mas não são. Isso é uma distorção da imagem, né? A questão das roupas impróprias que normatizaram. As meninas andam com 12, 13, 14 anos quase praticamente nuas, né? Então, nós como igreja temos o dever de tentar ajudar. Né? A libertinagem também, que está algo assim, Sim. gritante, né? Sobre... As músicas, né? Fala, o conteúdo das músicas, as Pronto. letras das músicas, você analisa as músicas antigas, as atuais, e parece que é proibido a gente comentar alguma coisa, do tipo... Como assim esse conteúdo, né? E a gente percebe aí, Will, acho que a pergunta que você fez, a estratégia, né, de ataque do inimigo às famílias, muitas vezes atingindo, né, os filhos e os seus filhos de uma forma geral, né, seu próprio corpo, a sua sexualidade, a sua imagem, os valores com relação aos pais, né? Deixando de ter autoridade, a influência de quem é a autoridade, distorcendo inclusive isso, distorcendo a imagem do nosso Criador, né? Da autoridade, inclusive dos professores, autoridades das famílias, ou seja, e isso quando não há o problema também entre o casal, né? E aí, desviando para vícios, né? Diversos vícios. Um outro tema também que é super importante e não podemos esquecer aqui e falar é o ataque às finanças das nossas famílias. Tudo isso é espiritual. Né? É um conjunto de coisas. E a gente nota que... E qual é a ideia? Né? Os mini-congressos, eles são uma introdução e um fortalecimento para que essas famílias, sejam pais, filhos, irmãos, percebam que, opa, há algo errado aí fora, e eu preciso fortalecer a minha família aqui. Porque o que a gente crê? Uma família fortalecida
desde o ventre, desde o nascimento, do ventre desse filho, né? No qual a gente está ali orando, está profetizando coisas boas e está consolidando, né, os alicerces dessa família com a palavra de Deus, como a gente diz, com o nosso manual de vida, que é a Bíblia, né? Por mais que haja ataques que irão haver, né? Sabemos que irão haver, né? O cristão não está isento disso. Nós sofreremos ataques, mas esses ataques não irão derrubar a nossa casa, não irão derrubar a nossa família. E para isso os mini-congressos, para isso todos os nossos cursos, os cultos na igreja. Aí até as pessoas podem perguntar, se tem cultos todas as semanas, para que um mini-congresso? Né? Exatamente o que o Miguel falou. Ali é um elixir. A ideia do mini-congresso é algo assim, a essência, a mais pura essência do foco aí, no caso, assunto, da família. Né? E sabe o que eu vejo, Fabi? Uma das coisas que Satanás tem, que ataca, é o nosso tempo. Nosso tempo é valioso. E ele está tirando esse tempo da gente investir em família. Sim. E esse mini-congresso é um investimento que a gente está dando para a nossa família. Para quando o ataque vir, a gente ter uma arma de combate ali. Sim. E quando ele começa a utilizar tudo isso, né, Fabi, que foi abordado aqui, ele afeta a estrutura familiar no geral. E aí, quando afeta, esses impactos começam a ser direcionados aonde? Na comunicação. Você falou que acontece nas finanças, mas a comunicação, há um ruído entre marido e esposa, entre pais e filhos, há esse ruído. E a questão, a fé. O que acontece? A nossa fé esmurece. A gente começa a ficar fraco na fé. Porque você falou bem aí, nós vamos ter adversidade, vamos ter problemas. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Aí vem logo uma vírgula, em qualquer versão da Bíblia vai vir uma vírgula logo após. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então assim, com Jesus a gente consegue controlar isso. Eu creio que também a ideia do congresso é mostrar que as famílias estão sendo atacadas, o problema ele é real, ele está aí, ele está ao nosso derredor, mas nós temos um socorro bem presente, que é Jesus. Amém. O congresso, ou como o Miguel disse, a brasa fora do braseiro, ela vai esfriar. E por que a gente tem que se alimentar o tempo todo de informações, e informações saudáveis, exatamente para a gente conseguir guerrear. Né? E talvez, em dado momento, a esposa vai esmorecer, mas o marido está ali forte para ajudar e ajudar a família. Ao contrário, pode também acontecer. E como nós já vimos várias vezes, muitas vezes, a palavra de uma criança vai fortalecer aquela família, vai levar os pais aos pés, né, do Senhor. Entende? Então, aqui a gente não tem essa questão de, não, isso é para o homem, isso é para a mulher. Não, é para a família. Você perguntou, né, quais são os desafios. O ser humano, ele tende e principalmente as crianças e jovens, eles tendem a valorizar mais o que é de fora. Né? Infelizmente. Eles acabam copiando, né? Tendem. Porque como você já está acostumado no dia a dia, o seu pai, sua mãe falando aquelas coisas, aí vem alguém com uma informação nova, né? Então, a gente já foi jovem e ávidos por novas informações. Que é natural, né? Natural, querendo descobrir o mundo, né? Querendo explorar, a gente vê não só o ser humano, mas no mundo animal, né? Querer explorar e às vezes se perde dos pais. É natural de quem está começando uma vida. E isso aí é que está o perigo, porque a maldade está ali. Eles não têm a maturidade. Exatamente, não têm a maturidade. Quando eles vão buscar todo esse novo, eles estão sós. Estão sozinhos. E muito mais vulneráveis. Porque dentro de casa, apesar que mesmo dentro de casa, ela está lá consumindo um material digital que não é bacana. Que a gente mesmo muitas dentro de vezes casa. não tem controle sobre isso. Não, hoje não mais, você falou, são muitas tinha. informações. Muitas informações. Antigamente, você proibia a criança de ler um livro que não era indicado. Uma novela. Mas aí você ia lá, desligava a televisão, enfim. Hoje em dia é muito mais difícil. Eu acho que esse é o grande desafio. Miguel, eu vejo que aí o que você está falando está em
englobado na questão o papel da família na proteção contra esses ataques. E aí, aonde entra realmente esses mini congressos, que não vou falar mini, né? O pocket, senão o Miguel vai dizer que eu estou organizando. Esse congresso desmerecendo. Esse congresso pocket vai ajudar as pessoas a entenderem da importância do diálogo entre pais e filhos, do ensino bíblico, foi o que a Fabi falou. Mas vocês já têm culto, quarta e domingo, e por que esses congressos pocket? E por que tantos cursos? Por isso, porque o ensino bíblico, de estar ensinando, de estar fortalecendo esses laços de família. Olha que lindo pais e filhos podendo estar participando de um congresso de família, onde estão recebendo juntos uma palavra de Deus, né? Isso é importantíssimo. Então, assim, é uma estratégia, né, para ter uma proteção familiar. E a tentar ajudar os nossos filhos, ou como você disse, você não tem a sua filha biológica, mas tem a filha do Miguel, na qual você é referência para ela, eu tenho certeza, e você tem autoridade, né, como mãe dela, para poder dizer para ela, por aí tá certo, por aí não tá. E é isso que a gente vem buscar aqui nesse congresso, justamente isso. E a palavra vai ser direcionada para isso, né, para a família que está no radar. E que radar que essa família está? O radar do inimigo. O inimigo, a Bíblia vai dizer que ele está ao nosso derredor. E ao nosso redor estão os anjos. Mas cabe a nós sermos o quê? O protetor. Principalmente o que o Miguel falou. O homem, como sacerdote do lar, ele tem esse dever de proteger a família, de cuidar da família. Começa pela esposa e depois pelos filhos. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso? Agora, eu gostaria de falar sobre uma coisa aqui importante. Os pais, eles podem discernir e filtrar alguns conteúdos nocivos para os filhos. Eu falei que, para a gente, tem sido um desafio muito grande filtrar isso, porque eles têm esse acesso, porque ele falou, ele é bombardeado de informações. A garotada hoje é bombardeada de informação. A gente achava antigamente eram jovens, passou a ser os adolescentes. Hoje não, as crianças são bombardeadas. E aí, a gente tem que tentar fazer o quê? Tirar dessa influência da mídia e da cultura secular. Para isso, esse congresso vai ajudar nessa questão. O inimigo, ele treina. Ele vai lá porque ele sabe que vai ter uma objeção, ele sabe que vai ter uma defesa das pessoas que são coerentes, decentes, né, seguidoras de bons princípios. E não necessariamente careta, como elas falam, as crianças e adolescentes falam, né? Isso aí. Como se fosse bom ser do mal. Então, o inimigo, astuto como ele treina essas crianças e esses adolescentes a contraporem essas objeções. Porque ele sabe que os pais vão comentar do que aquilo é ou não prejudicial. Então, é mais um desafio. E aí, o pai e a mãe, eles precisam caminhar num nível de correção extrema. Porque qualquer brecha, eles apontam. As crianças vão apontar. E aí eu dou um exemplo que eu ouvi uma vez, o pai falando para o filho, mentir é feio, não pode mentir. Você sabe que a mentira ela é descoberta, não te engrandece para nada, e de repente toca o telefone do pai. E a mãe atende, porque o pai está ali, né, dando uma bronca no filho, falando que o filho mentiu. Na tal da lição de moral. Pois é, lição de moral. Toca o telefone e a mãe fala, amor, é o fulano de tal. Aí o que o pai fala? Fala que eu não tô, depois eu ligo. Pronto. Aí o filho fica olhando assim, né? Mas filho, como o papai estava dizendo, mentir é feio. Acabou de mentir. E você vê, o dia a dia, né, nos leva a cometer atos falhos. Sim. Esse também é um grande desafio na família. Grande desafio. Porque o inimigo está ali, no ouvido daquela criança, daquele adolescente, instruindo. Miguel, o que você está falando aí, eu lembrei agora aqui de Provérbios 22:6. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que na velhice jamais venha se desviar. Então, no caminho é diferente de ensinar o. Esse pai dessa história, ele ensinava o. Ele dizia, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Nós, como cristãos, dizemos o quê? Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Nós somos referência para cartas lidas, né? Somos as cartas lidas. O grande desafio
estarmos atentos, porque talvez esse pai não tenha tido a maldade, percebe? Com certeza não. Ele estava ali tão envolvido que ele não queria perder o foco e falou, depois eu ligo, né? Mas qual foi a grande cilada que todos nós podemos incorrer, né? A mentira nesse caso. E para isso, eu acho que é exatamente o intuito de estarmos o tempo todo conectados. Então, o convite, né, de vir ao culto, de vir a um congresso, de participar dos cursos, de estar o tempo todo alimentados, porque, como bem disse a Monique, se a gente não se alimenta de algo assim, a gente se alimenta de outras coisas que podem nos levar, né, ao desvio. Entende? Então, da presença do Senhor, né? Exatamente. Então, assim, não é uma questão de, poxa, eu já fui ao culto no domingo, para que eu vou de novo à segunda? Ou até para o não cristão, né? E aí, eu acho que é uma grande oportunidade, porque muitas vezes nós temos amigos para convidar e quando nós convidamos esse amigo para vir ao culto, ele fala assim, não. Culto não, eu não quero, né? Não quero, eu tenho já as minhas crenças e tal. Agora, faça um convite a um amigo seu para participar de um congresso como esse. É curto, é rápido, né? E com certeza essa pessoa será abençoada, né? Talvez aí seja uma grande oportunidade para esse tipo de convite. Que passa a ser evangelístico, né? Exatamente. Você tocou num ponto interessante, Fabi, que fala sobre as ferramentas que nós temos no Ministério, né? Que oferece para auxiliar as famílias. E os cursos. Perfeito. Né? Os estudos que são feitos, nós temos um seminário chamado Veredas Antigas, que é dividido em módulos, abençoando gerações, vencendo a ira, transformando corações, fortalecendo relacionamentos. E a gente vai oferecendo tudo isso aqui. São metodologias muito interessantes, né? E vocês, como líderes de curso, né? E coordenadores do Crown, o curso utiliza esse método, né? Ele tem toda a metodologia, iguais os demais, são utilizadas para alcançar essas famílias e dar o quê? Um assessoramento, dar um suporte, não é isso? Perfeito. Só até um exemplo aqui do que nos aconteceu, Monique e Will. Nós trabalhamos 20 e tantos anos no mercado financeiro. Sim. Quando nós fomos convidados para primeiro sermos alunos do Crown, o que é o Crown? O Crown é um curso de finanças, mas é finanças à luz da Bíblia. E nós fomos convidados a participar. E eu e o Miguel falamos assim, ok, vamos. A gente não deve ter nada para aprender, né? Porque 20 e tantos anos, né? A nossa formação é totalmente voltada para isso. Na tua sabedoria humana. Tudo, isso. E vamos. Eu brinco que assim, foi tapa na cara, né? Por quê? Porque finanças à luz da Bíblia. E foi um enorme aprendizado para a gente, né? Enorme. Então, todos os cursos, Will e Monique, assim, vocês bem sabem disso, mas para que vocês todos saibam, os cursos são... Não pensem assim, olha, eu sou expert nisso, não preciso. Não, ao contrário, né? Porque são cursos conduzidos pelo Espírito Santo, são cursos onde as famílias são restauradas, né? Nós nos submetemos. Não é simplesmente... Óbvio, existe uma técnica, mas não é simplesmente técnico, né? Com certeza, eu vou dizer que totalmente não é técnico. Não é. E só que as pessoas não conseguem ter essa dimensão, não é isso? Tanto é que nós até, assim... Muitas vezes a gente percebe algumas pessoas querendo fazer 2, 3 cursos por semestre. Eu não aconselho. Exatamente, Monique. A gente desaconselha. Porque, como é um curso que nós precisamos nos aprofundarmos, dedicarmos a quê? A oração, ao jejum, ao nosso Wi-Fi com Deus, né? Então, eu digo sempre, faça um, depois você faz o outro, porque você vai perder, né? Fazendo vários. Eu vou te falar, Fabi, eu vou falar que eu fui um exemplo disso, porque quando nós viemos daqui para a Atitude, nós éramos de uma outra igreja, viemos em final de 17, que fizemos o CRAU, foi o primeiro que nós fizemos, né? Começou em agosto de 17, ficamos aqui de caminhar para cá, começamos... Ok, em 2018 eu já iniciei no currículo Hombridade.
E logo no começo, como eu já tinha ministério em outra igreja, aquela coisa, trabalhava com família, né? Eu e Monique trabalhávamos, né, com casais e tal, fomos líderes de ministério de família, de casados. Eu depois passei a liderar homens e ela mulheres. E aí, logo quando você chega em uma igreja, todo mundo sabe que você tem um chamado ministerial, já trabalhou, é convidado para ministrar. Eu fiz o curso e quando eu fiz, tem um treinamento que há essa possibilidade, após o homem ao máximo, em ministrar. Só que eu entendi que eu precisava passar por todos os cursos, antes de ministrar. Sim. Eu senti esse desejo no coração. E eu passei um período de quase 5 anos fazendo todos os cursos dos homens. É curar e eu aprendi, pra ser curado. eu aprendi, e foi aonde eu entrei nesse ponto que você tocou. Eu não sentia que eu deveria estar sendo ministrado e ministrar ao mesmo tempo, porque eu precisava adquirir ferramentas para poder passar, ou seja, ter uma imersão verdadeira, porque quando a pessoa faz mais de um curso, ela não consegue se conectar dessa forma, não consegue. Você até pode ministrar sobre outro tema, né? Um exemplo, você estava fazendo ali, sendo aluno do Hombridade, mas dando aula do Casados para Sempre, não distorce. E foi o que aconteceu, eu continuei o Casados, tudo bem, né? mas dentro do tema ali, né? Eu acho perfeito, eu acho isso super importante. Ser curado para curar, foi o que a Monique falou. A gente precisa ser curado nessa área. Foi o que você disse aí. Vocês trabalhavam com finanças durante muito tempo e achavam que não tinha nada, só que é totalmente espiritual o curso. E sabe o que eu acho interessante desse congresso? O mundo está oferecendo várias coisas para eles, né? Várias atividades. E a gente também tem que oferecer várias atividades para eles. Sim. Entendeu? Sim. E esse momento agora, eu acho que é o momento deles estarem aqui para ouvir a palavra, para se encher das coisas de Deus. Perfeito. Porque a gente tem que ter atrativo para eles também. Cada vez que você fala para alguém, você também ouve. Então, você está consumindo material, aquele material, porque depois você faz o curso, depois você engaveta os livros, as apostilas. Mesmo a gente que é do mercado, trata de determinados assuntos, nós podemos falhar. Com certeza. Nós podemos falhar, mesmo tratando daquele assunto. Então, essa é uma maneira que a gente encontra, até quando a gente montou a nossa célula, quando a gente teve a primeira célula, é falar de Deus o tempo todo, é manter a brasa no braseiro. E quando eu falo de finanças, e a Fabiana também no curso, é mais aprendizado e aquilo vai entranhando na nossa personalidade. Então, é muito bom. Você quem não mais recebe é quem dá. Quem mais recebe é quem dá. Isso. Eu costumo dizer que antes da gente ministrar uma aula, a gente é ministrado. Parece que tudo acontece naquela semana do assunto que você vai ministrar. Bom demais. E aí a gente está falando, né, basicamente dos nossos cursos que potencializam, né? A gente tem as células, como o Miguel falou, né? Miguel e Fabi são líderes de células, são supervisores também, né? De células. Né? Então, é uma ferramenta que a igreja tem. E a nossa igreja está onde está hoje, em 84, né? Países. São 84 igrejas em vários países do mundo, não é isso? No Brasil todo e em outros países do mundo. Então, são 84 igrejas por isso, porque a visão celular faz com que as pessoas vão se conectando e vão aprendendo cada vez mais. E vão sendo cuidadas, né, Will? É isso. Sendo cuidadas. E a estratégia que a gente adota aqui é essa, para poder fortalecer, proteger através das células, através dos cursos, através do Congresso Pocket, que é justamente, ao invés de ter um único congresso, nós teremos 3. O primeiro agora 24, né, do 3, depois dia 3 do 6 e depois teremos dia 22 de setembro. Fora o congresso grande de agosto. Mega congresso em agosto, fora os congressos da igreja, que aí são vários temas, né? E aí a gente vai ter também a Conferência Atitude, né? Perfeito. Também agora né? em março, né? Março. Na mesma semana, 24 do 3 é o nosso Pocket. E aí 27, 26 e 27, não é isso? De março. Nós vamos ter o nosso congresso da Conferência Atitude. 28 e 29. A Voz da Sabedoria falou aqui. Muito obrigado, Voz da Sabedoria. A galera lá daquela emissora tem o Big Boys. Aqui a gente tem a Voz da Sabedoria. A Voz da Sabedoria. Então, ou seja, eu acho que exatamente assim.
as pessoas que estão aqui na Igreja Batista Atitude, elas são cuidadas, né? Não tem como falar assim, não, ali não me dão atenção, ali eu não recebo. Gente, são muitas pessoas, mas muitos irmãos, né? Mas muitas pessoas para cuidar também. E muitas estratégias, né? E esse agora, o mais novo, é o mini. É o mini. É o Pocket. É o Pocket. por favor, Nada de gente. mini, E Monique. E me ocorreu agora, né? O que é a célula? A célula é uma igreja Pocket. É isso aí. Perfeita Não é? colocação. A Perfeita. célula é uma igreja Pocket. Ela está no mesmo princípio, que é não deixar a pessoa sem ouvir a palavra de um culto de domingo até o outro, e você imagina que é uma Ou semana seja, essa apenas. brasa está fora do braseiro Por durante uma uma semana. semana. Sim. Pode A parecer célula pouco encurta tempo, esse espaço mas é o de tempo. suficiente para essa pessoa Com desviar. certeza. Porque ela sai do culto impactada. Aí ela sai daqui, vai almoçar, ou então, se ela vier no culto Conversa da noite, com alguém. ela dorme. Dia seguinte, ela já acha que aquilo que passou, vem e as ela vai demandas, continuar vivendo Miguel, a do vida dia, dela. O dia a dia. Dia a dia. Não é isso? Aí Dia a você dia. não consegue suprir as outras necessidades. Então, é uma forma E uma de nós semana- estarmos conectados, né? com a Uma palavra semana de é muito Deus. tempo. Você sai da igreja também impactado, entra no carro, você é passível de perder a paciência, Paciência, sair da bênção em 30 minutos. Gente, eu queria agradecer vocês e a gente está chegando ao final aqui, antes de encerrar, queria que vocês deixassem uma mensagem aí de esperança e encorajamento e convidando para o Eu- congresso aí, para o nosso Pocket e para os demais aí que vocês Eu têm. queria fazer umas perguntinhas do congresso. Sei que vai ter sorteios. Sorteios. Fiquei sabendo também que vai ter algumas surpresas, que algumas vagas. Serão Não posso falar. abençoadas. Isso. A Monique já está contando segredo? Tá Não, vendo? fazer a pergunta, tu tá dando a Teremos dica? surpresas, Teremos é isso. surpresa. Ter sorteios. Rapaz, Uma homem palavra conta uma coisa, a gente fica abençoada. quieto. A mulher, ela não consegue segurar. Por que será? Não, mas é pra dar um hein? gostinho. Ah, isso, tá, O que entendi. será, né? O que Bom, será? então vamos fazer o seguinte. Tem que ir para ver, né? Deixa uma mensagem convidando o povo de casa, convidando para esse nosso congresso do dia 24. Vamos lá. Como a gente tratou aqui, mais do que ter um congresso ou um evento preparado com todo carinho, todo amor, com toda uma estrutura, toda uma ideologia de como levar a mensagem para todos vocês e para todos nós, esteja ávido por essa informação, esteja aberto a receber. E como a gente que é um casal que trata do curso de finanças e a gente fala de investimento e todo mundo gosta de investir, invista 3, 4 horas do seu dia, da sua noite, com a sua família, para ouvir uma palavra edificadora. Amém. Invista. É um valor baixo, independente da realidade financeira de cada pessoa, mas é um valor viável, R$25. Então, para ouvir uma palavra edificadora, eu tenho certeza que você vai sair de lá com muitas informações e muitas bênçãos no seu pocket, no seu Amém. bolso. Então não perca Congresso Pocket. Amém. E detalhe, hein? A surpresa que eu posso falar aqui é que menores de 18 anos é 0,800, tá? Perfeito. Então, os Aí. pais vêm, fazem a inscrição deles com esse Traz valor o jovem. que é acessível, que cabe no bolso, né? De R$25. Traz São o seu 2 jovem. cafés. São 2 cafezinhos na nossa realidade de hoje. Isso. Gente, para você que não nos segue ainda nas redes sociais, se quiser mais informações sobre o congresso, sobre os cursos, vamos ter também um cruzeiro maravilhoso no final do ano. É só seguir as nossas redes sociais, @Ministério da Família IBA, que você vai ter todas as informações necessárias. Fica ligado com as nossas informações, com as nossas atividades, com os nossos cursos. Tudo que você quiser saber sobre família, através do Instagram, você consegue acessar. Quer deixar um recadinho, Monique, para a galera?
Eu gostaria que o pessoal vá lá agora no Instagram e pegue o link do congresso e já se inscreva. Isso. Não perca tempo. Não deixe para depois, como o Miguel falou. Pode esquecer. Não, pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Pode não ter mais vaga. Vá lá e se inscreva. Gente, obrigado, Miguel e Fabi. Obrigado pela Obrigado disponibilidade. Vocês são bênção. Nós somos suspeitos, né? Porque a gente está trabalhando sempre junto e a gente tem muita afinidade. Somos da mesma rede. É verdade. Nosso pastor está próximo do Miguel, a gente está sempre junto. O pastor Marcos, uma bênção, né? A nossa rede. Pastora Lu. Pastora Lu, bênção o mesmo demais. time, viu, gente? E a gente está conectado. Miguel, a gente não pode falar do time aqui, né? Eu, Miguel, pastor Marcos, a Fabi. Pastor Josué, eu sou ovelha negra. Mas já tá convertido. Essa é a corintiana mais flamenguista que existe, essa aí, ó. Família Atitude, até o próximo episódio. Saúde, paz e prosperidade.